Oi, gente! Eu vou começar esse vlog com um cachorrinho fofinho. Os cachorros estão aqui em casa, passando alguns dias aqui. A minha mãe deixou eles. Acho que vão ficar umas 2 semanas aqui comigo. E daí ele vai me ajudar a dar visualização aqui nos vídeos. Então já curtam o vídeo se vocês gostam de cachorrinho antes de começar esse vlog. Mas eu já finalizei 2 leituras, gente, que eram as leituras conjuntas que eu estava fazendo do Conde de Monte Cristo e Novembro de 63. Primeiro, gente, o Conde de Monte Cristo era uma leitura que começou em julho, né, se estendeu até agosto e foi o maior livro que eu li na minha vida, 1.300 páginas e uma das melhores leituras da minha vida também, porque eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Cada página valeu a pena, eu não achei o livro nem um pouco cansativo, eu achei um clássico assim com uma leitura muito fluida, muito envolvente. Você fica muito curioso para saber aonde essa história vai parar, o que vai acontecer. O protagonista do livro é um personagem muito inteligente que ele sofreu muito, né? Ele passou por uma grande injustiça na vida dele e ele dá a volta por cima, mas por um lado que não é tão legal assim, que é o lado da vingança, né? Ele acaba mudando muito por conta disso e passa aí uma boa parte da sua vida atrás dessa grande vingança que ele vai planejar. E é tudo muito planejado, gente, é tudo muito bem elaborado aqui ao longo das páginas. E o final é muito bom, eu não me decepcionei com o final. Eu esperava algumas coisas diferentes, com algumas coisinhas, mas foi um final aceitável, um final agradável, mesmo a gente esperando outras coisas. Então, eu amei demais esse livro, favoritado. Valeu muito a pena essa leitura, eu gostei muito de ter lido com várias pessoas lá no grupo, deu para discutir muitas coisas, deu para expressar muitos sentimentos que nós sentimos durante a leitura. É muito legal a gente fazer leituras conjuntas de livros grandes que tomam bastante do nosso tempo e também, gente, de livros clássicos, porque eles são livros famosos, são livros que são discutidos há anos. Então é muito legal você ler esses livros acompanhado de outras pessoas para você ter esses debates também sobre o que a história se trata, porque são livros importantes, são livros que mesmo que você acabe não gostando, acabam te trazendo uma experiência de conhecimento. Pelo menos você pode dizer para as pessoas que você conhece aquele livro. Então por isso que eu gosto muito do nosso clube, gente. Então participem com a gente. A leitura do mês de setembro é do livro 1984 do George Orwell. É uma distopia, então vai ser um livro bem diferente dos outros clássicos que nós lemos. O grupo está aberto, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E também, gente, tem aqui o cronograma das próximas leituras do clube para você participar. Tem todas as leituras do ano que vem também já escolhidas aqui para você dar uma conferida. Então participem do clube, gente, é muito legal. E daí eu fiz outra leitura conjunta que foi do livro do Stephen King, Novembro de 63. Esse livro eu li inteiro no mês de agosto, ele é um calhamaço também. E eu falei, né, pra vocês que eu tava gostando muito dele e continuou assim até o final. Eu não lembrava direito do final do livro por conta da minissérie que eu tinha assistido antes de ler o livro, mas tinha uma coisa que me lembrava bem, não me pegou de surpresa aqui quando aconteceu, mas não estragou a minha experiência. A gente tinha algumas revelações de mistério que até continuou meio misterioso, assim, no final é meio difícil de explicar, mas eu gostei assim, de como que foi explicado. Eu gostei do final do livro. O final do livro é muito bom, porque eu acho que se ele fosse de outro jeito, ia ficar meio fora da realidade. Na verdade, o livro não tem nada de real, né? Acontece uma coisa aqui bem fora da nossa realidade, mas no caso, o final ficou mais aceitável pelo que poderia acontecer, né? Se fosse um final diferente. Eu acho que o personagem tomou a decisão certa, é isso que eu quis dizer. Ele tomou a decisão certa e é um personagem que me agradou muito ao longo do livro. Acho que é um dos melhores personagens que o autor já escreveu, porque é um personagem muito carismático e é difícil encontrar
um personagem assim nos livros do Stephen King. E esse livro aqui também surpreende muito por ele ser um livro de romance, por ele ser um livro bem diferente dos outros livros do autor. Então eu recomendo muito esse se você tem medo de ler livros de terror, mas quer conhecer os livros do autor. Leiam esse livro, gente. Ele é muito bom mesmo, ele é muito bem escrito. Tem umas partes bem detalhadas que faz parte da característica da escrita do autor, assim, ele é prolixo algumas vezes, mas nesse livro eu fiquei muito apegada aos detalhes, você se interessa bastante nos detalhes. Eu senti a mesma coisa lendo It a Coisa. Eu também ficava muito interessada em todos os detalhezinhos que o autor colocava na história, mesmo sendo coisas do cotidiano. Aqui tem muita coisa do cotidiano do personagem, porque digamos que ele entra numa missão, sem dar spoiler, né? Ele entra numa missão, numa aventura ali, alguma coisa assim, que mostra muito o que ele acaba fazendo no dia a dia dele. Tem muitos detalhezinhos sobre isso, que às vezes algumas pessoas podem não gostar, mas eu achei muito interessante nesse livro. Ficou bem desenvolvida a história, assim, é um livraço, gente. É um dos melhores livros do autor, com certeza. Então eu fiquei muito feliz, gente, com essas duas leituras. Foram os meus 2 livros favoritos do mês de agosto. E agora, gente, que eu terminei esses 2 livros que estavam em andamento, quero mostrar uma loucura que eu vou tentar fazer. Eu tenho um monte de livro aqui que eu quero ler, que tem menos de 300 páginas. E eu vou tentar ler um livro por dia. Então, eu tenho aqui Querido Edward, que veio na caixinha da tag Inéditos. Tem Mallory, que é a continuação de Caixa de Pássaros. Tem Felicidade para Humanos, que esse livro acho que tem mais de 300 páginas. Tem 400 e poucas. Só que eu vi que ele é bem separado, assim, é um livro que eu acredito que eu leia rápido, sabe? Vendo a diagramação dele. Lia Fora de Sintonia, da Becky Albertalli. O livro da Agatha Christie, Adversário Secreto. Esse daqui também tem mais de 300 páginas. 370 também. Só que os livros da Agatha Christie normalmente eu consigo ler em um dia, eles são bem rápidos de ler. Os 10 Dates Surpresa. O livro da Taylor Jenkins Reid, que é Amores Verdadeiros. Daí nós temos Rebel. Esse daqui também eu acho que passa de 300. Mas é bem pouquinho. E o da Colleen Hoover, que é Tarde Demais, ele também tem quase 400 páginas. Deixa eu ver. Só que os livros da Colleen Hoover também são muito rápidos. Mas esse aqui eu acho que eu vou deixar por último, porque a letra dele também é meio apertada aqui dentro. Vamos ver aí por quantos dias vai durar esse desafio, se eu consigo terminar um por dia. Eu comecei, gente, a leitura pelo Querido Edward, que é o livro da tag Inéditos. E esse livro aqui parece ser muito fofinho. Ele tem uma premissa, assim, que me chamou muito a atenção, porque aqui nós temos um menino de 12 anos, que foi o único sobrevivente de um desastre aéreo. E nesse avião que caiu, tava também a sua família, que é a sua mãe, o seu pai, o seu irmão mais velho, e ele acabou perdendo toda a sua família, e agora ele tá sendo adotado, né, tá indo morar com os tios dele, que daí a tia dele é a irmã da mãe dele, e daí nós vamos acompanhar aqui no livro como que vai ser o procedimento de luto desse menino, né, ele parece ser bem maduro, assim, pra idade dele.
Ele mostra, assim, ser uma criança, assim, bem fechada. Ele não tá se abrindo, assim, pra ninguém. Ele acabou fazendo uma amizade, pelo menos. Tem uma menina que é vizinha ali, que ele acaba se aproximando bastante dela. Ela tem a mesma idade que ele. E ele tá indo posar lá na casa dela. Ele não tá conseguindo dormir lá na casa dos tios. Então, eu acho que vai ser bem interessante ver como que ele vai se adequar, né, a essa nova família. O tio e a tia dele estavam tentando ter um bebê. E eles não conseguiam, né? A tia dele teve vários abortos. E agora eles estão aí com uma criança de 12 anos para criar. Então, eu acho que essa parte, assim, de família, né? Dele se adaptar e também dele tentar superar a perda da sua família vai ser bem importante aqui no livro. Eu li a primeira parte do livro, que é até a página 137. E o livro, ele também alterna entre o dia do voo, o que aconteceu lá durante o voo, desde quando eles embarcaram. Então, nós também temos a história dos outros passageiros do avião. Eu não esperava por isso, mas tem outros passageiros que aparecem aqui no livro, assim, um pouquinho sobre a vida deles. E não sei como que vai ser ao longo do livro. E, na verdade, eu tô mais interessada no Edward mesmo. Ah, gente, eu esqueci de contar pra vocês que eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou começar a ler os livros de noite e daí eu termino eles no outro dia. Eu não quero pegar e ler eles tudo seguido, sabe? Eu quero ler um pouco, dar uma pausa e daí ler no outro, terminar no outro dia, sabe? Então eu acho que vai ser melhor dessa forma. Terminei o livro em 8 horas. Ele foi um pouquinho mais demorado do que eu pensei que seria, mas é porque aquelas quebras de narrativa entre o que aconteceu no avião e sobre o presente ali na vida do Edward, eu achei que quebrava muito o ritmo da história. O livro acabou ficando com altos e baixos por conta disso. Eu acabei gostando um pouquinho menos do livro do que eu pensei que fosse gostar. Eu vou dar 4 estrelas pra ele, porque mesmo assim acabou sendo uma história muito bonita. Quando chega em 70% do livro, praticamente, porque é depois assim da metade dele, acontece uma coisa bem interessante, que eu gostei muito e que é algo extremamente importante pro crescimento do personagem e pra ele superar o luto, superar a perda dele. Todo esse processo que ele acaba passando leva anos. E eu achei isso muito real, porque ele passou por um grande trauma, gente. Não foi só uma perda de um familiar, ele passou por um trauma, ele caiu de um avião e foi o único sobrevivente. Então é uma coisa que não é fácil de ser superada. E ele também ficou muito famoso por conta disso e tal. E daí, chegando naquela parte mais pro final do livro, que acontece aquela coisa interessante, que eu descobri que tá na sinopse do livro, gente. Mas acontece bem depois da metade. Eu não sei porque que eles colocam aqui na sinopse. Mas enfim, quando chega nessa parte, o personagem meio que tem uma evolução, meio que encontra algo que vai fazer com que ele passe por isso. Então eu achei isso bem legal. Vai ter um vídeo desse livro aqui no canal também. Não vou falar muito porque vejam o vídeo. Provavelmente já deve ter saído, né, quando sair esse vlog. Então vou deixar nos cards o vídeo, que lá eu explico bem certinho como que foi a minha leitura. O vídeo não tem spoiler. E eu também fiz unboxing da caixa da Tag Inéditos quando chegou. E uma coisa bem curiosa, gente, é porque o livro vem nessa luva. E tá escrito errado aqui, ó, Edward, com 2 E. Que ódio, né? Quando erram essas coisas. E eu acho que foi pra todo mundo, assim, pelo que eu vi em unboxing. Quando esse livro sair, vai ser pela editora Paralela. Então, se vocês querem ler esse livro, fiquem de olho nessa editora. Gente, eu comecei a ler Malory e esse livro aqui, ele se passa 2 anos depois de
Caixa de Pássaros, mas é só o comecinho do livro, como se fosse uma introdução, e daí depois pula 10 anos depois. A Mallory e as crianças meio que ficam sozinhos de novo, e meio que eles começam tudo do zero, sabe? E daí o começo, assim, é meio monótono, eles meio que estão num acampamento, assim, sobrevivendo, assim. E daí a Mallory é muito rigorosa com eles, e eles são adolescentes e são muito curiosos. Pro desespero da Mallory, eles são muito curiosos, e eu achei isso legal, porque daí parece que é eles que vão atrás de perguntas e coisas sobre esse mundo, o que tá acontecendo lá fora. Eu li a primeira parte do livro, que é até a página 132. E por conta desses personagens bem curiosos, que a história acaba mudando aqui de direção. Eles acabam tendo notícias sobre uma coisa, meio que dá uma esperança, sabe? Então vai ser bem interessante, eu acho, daqui pra frente, porque antes não estava acontecendo muita coisa. E a leitura, assim, tá bem rápida, é um livro que te deixa muito curioso, muito empolgado, né, pra continuar lendo. Eu tenho bastante coisa pra reclamar desse livro. Ai, gente, o final dele. Eu achei que a jornada desse livro foi muito fácil, muito simples. Tem uma revelação aqui no final do livro que eu gostei bastante. Me pegou até de surpresa e deu pra entender algumas coisas que aconteciam por conta dessa revelação. Mas daí teve outras coisas assim que meio que dão esperança, sabe? Esse livro é um livro pra dar meio que um final feliz, meio que dar esperança pra esse mundo pós-apocalíptico. E algumas resoluções acerca disso eu achei muito fáceis, meio que não me convenceram, sabe? Eu acho que ia ser muito mais difícil dessas coisas acontecerem. E eu acabei não sendo convencida aqui na história. E tem uma cena, gente, aqui no final, que foi muito broxante, que... Ai, nada a ver, gente, o jeito que aconteceu isso. Nossa, eu tenho muita coisa pra discutir desse livro com spoiler. E eu vou aproveitar, então, pra falar pra vocês que eu vou participar de uma discussão em live desse livro lá no canal da Ray, de Livro em Livro. Ainda não foi definido o dia e o horário, mas se tiver sido definido no dia que sair esse vlog, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição para vocês ativarem o lembrete para assistirem a live de discussão com spoiler desse livro. Eu tenho muita coisa para falar sobre ele, só que eu tenho muita vergonha de aparecer em live. Mas assim, eu gostei do livro, só que eu gostei com várias ressalvas, gostei com várias reclamações. Vou gravar uma resenha desse livro aqui no canal. Quando esse vlog sair, já vai ter a resenha, então vou deixar aqui nos cards. Na resenha não tem spoiler, então vocês vejam a resenha desse livro para entender melhor por que eu tô reclamando de bastante coisa dele. Então eu comecei a ler esse livro aqui, Felicidade para Humanos. Eu li até a página 110 e o livro começou legal. Eu tava gostando do começo do livro, mas depois eu meio que fui perdendo interesse nele. E ele até tá sendo diferente do que eu esperava. Aqui nós temos uma inteligência artificial que foi criada aqui por uma empresa, e daí a protagonista da história, ela é uma das pessoas que vai testar essa inteligência artificial. Então ela vai lá conversar com Aiden, é assim que ele se chama, e ele acaba se interessando muito pela vida dela. Ela acabou de sair de um relacionamento e ela tá bem triste, assim, tá acabada com esse final de relacionamento, e daí o Aiden resolve entrar na internet pra arrumar um novo par romântico pra Jen. O nome da personagem é Jen. E ele não podia entrar na internet. É a única regra das inteligências artificiais, é que eles não podem entrar na internet. E daí ele acaba fazendo isso, e daí acaba sendo algo perigoso. Porque imagina, ele pode fazer de tudo
quando ele entra na internet. Ele tem acesso a tudo. E, gente, eu tô achando isso meio creepy, porque é como se tivesse um stalker ali vigiando a sua vida e ele vai se intrometer em tudo. Daí eu achei isso interessante, sabe? Só que daí mudou aqui para um outro personagem, que é o Tom. E daí tem mais uma inteligência artificial que também entra na internet, que é a Aisling. Os dois nomes começam com AI, de inteligência artificial. Eu não sei, ficou meio estranho aqui depois da parte 2 do livro. E eu fui meio que perdendo um pouco do interesse. Eu espero que melhore daqui pra frente. Eu demorei mais pra ler esse livro, deu mais que um dia, gente, porque eu tava meio que procrastinando pra ler ele, tava meio desinteressante pra mim a leitura. Eu até tava pensando em abandonar pra não empacar essa minha meta aí de ler um livro por dia, mas eu pensei, vamos terminar, vamos ver como que vai ser. Mas assim, acabou sendo um livro que eu não gostei. Eu acabei dando 2,5 estrelas pra ele, porque na real eu não consegui entender ali direito o final do livro, por onde que a história andou, sabe, depois. Aparece uma outra inteligência artificial pra meio que caçar os dois ali que apareceram por primeiro, que entraram na internet, e daí a coisa se transforma em algo meio assustador. Esse livro aqui, gente, ele não é um livro de romance, ele é um livro de ficção científica, porque ele vai tratar mais desse perigo aí das inteligências artificiais se meterem na vida de uma pessoa e entrarem na internet e serem capazes de manipular tudo, sabe? Eu fiquei meio perdida pelo caminho que a história seguiu e não consegui compreender direito. Eu até fui ver algumas resenhas e as pessoas falavam, né, deles entenderem o que é felicidade para humanos e tal, mas eu não peguei isso durante a história. Eu realmente não consegui sentir essa parte sentimental da história, deles entenderem como que é os sentimentos humanos e o que é felicidade, o conceito de felicidade dos humanos, assim, não era algo que eu tava trazendo como mensagem durante a leitura. Eu tava meio que alucinada com essa coisa aí deles stalkearem a vida dos outros e manipularem tudo. Então eu acho que eu não compreendi muito bem a história e acabei não gostando dela. E foi um livro assim meio decepcionante pra mim por conta disso. E eu não me apeguei aos personagens ali que fazem o casal. Não consegui, assim, torcer por eles, me apegar a eles também. Gente, chegou 2 livros da Intrínseca que olha a finurinha deles. Olha esse aqui. E esse daqui também tem menos de 300 páginas, então eu vou colocar eles na meta. Talvez eu substitua algum dos que eu tinha colocado. Porque eu tô bem ansiosa para ler esses 2, ainda mais que eu vou ler Lia Fora de Sintonia. Eu quero muito ler essa continuação. Eu comecei a ler, então, Lia Fora de Sintonia, e eu não tava com muitas expectativas para esse livro, porque eu vi que muitas pessoas não gostaram dele, que não gostaram da personagem, que acharam ela muito chata, que ela era muito irritante, que não gostavam do jeito dela. Mas, por enquanto, eu estou gostando do livro. Estou gostando da leitura, tô me divertindo bastante. Eu li até a página 100. E tô gostando, gente. Por enquanto tá bem legal. Eu tô gostando que o Simon, ele é um personagem bem presente aqui nesse livro. No livro da Molly, não. Ele já não tinha uma conexão tão forte com a Molly. A Molly era uma prima da Abby. Então, ele só era mencionado no livro, eu acho. E aqui ele é um personagem do livro. A Lia é uma das melhores amigas do Simon. E, gente, ela é bissexual, mas ela só contou pra mãe dela. Ela ainda não contou pro Simon, que é o melhor amigo dela. Inconsequentemente, os outros amigos dela também não sabem.
Então eu tô bem interessada em saber por que ela não se sente segura ainda pra contar pro melhor amigo dela. E assim, gente, o romance que vai acontecer nesse livro, eu já tô shippando muito. Mas digamos que ela acaba se interessando por uma pessoa que ela não gostava tanto. E é muito legal quando isso acontece. Então, por enquanto, eu tô curtindo bastante o livro. Vamos ver aí se eu vou me estressar bastante com essa personagem até o final do livro. Gente, eu terminei os 2 livros da Becky Albertalli, porque esse daqui, ó, eu li em 2 horas. Vocês acreditam? Ele é muito rapidinho, mas é claro que eu li ele depois de ler Lia. Esse daqui eu acho que eu li em 7 horas, se eu não me engano, por aí. E eu acabei gostando muito desse livro. Como eu falei pra vocês, a personagem da Lia não pareceu tão insuportável assim pra mim, como eu vi muitas pessoas falando. Eu acho que eu consegui compreender ela, compreender esse jeito meio que explosivo dela. Ela meio que odeia as coisas assim muito facilmente. Tipo, acontece alguma coisa errada, ela já explode assim e acha que vai dar tudo errado e que nada vai funcionar, sabe? Eu não sei explicar o jeito dela, como que eu vou dizer? Ela é uma personagem muito à flor da pele. Ela tem bastante dificuldade também de aceitar que ela pode ser boa em muitas coisas. Ela acha que ela sempre vai ser péssima, que nada vai dar certo pra ela, que ninguém gosta dela. Eu não sei, gente, ela tem assim um jeito muito diferente. Eu acho que é isso que as pessoas não gostam muito dela, mas eu reconheço que tem algumas coisas que ela exagera muito, que ela precisa melhorar muito em alguns aspectos. Digamos que ela problematiza muitas coisas, onde na verdade é uma coisinha pequenininha e ela transforma em algo muito grande. E eu vou parar de ficar falando da personalidade dela. Vocês entenderam, né? Que ela é uma personagem assim diferente. Acabei gostando do livro, eu gostei bastante do final dele. Eu gostei bastante que o Simon, né, tem uma continuação aqui nesse livro. A história dele, né, com o parzinho romântico dele tem uma continuação aqui no livro que foi muito interessante de acompanhar. E eu gostei muito do livro do Com Amor, Simon. Eu me senti muito abraçada aqui nesse livro, vendo o que acontecia com ele depois. E daí nós temos um outro romance aqui no livro que também foi muito legal. Eu acabei gostando bastante do final do livro, de como que ele terminou. E sei lá, gente, eu gostei, achei o livro fofinho. Foi uma leitura divertida que me fez bem. E eu tive uma experiência muito diferente com essa personagem, diferente de outras pessoas que acabaram não compreendendo ela e achando o jeito dela muito irritante. Eu fui uma pessoa que até se identificou com algumas coisas com essa personagem. Eu espero que vocês não me odeiem se eu for muito parecida com a Lia. Mas eu acho que eu sou uma pessoa mais calma, assim. A Lia é mais explosiva, assim, é mais... Eu vou soltar uma piada de química aqui pra vocês, mas a Lia é uma pessoa exotérmica. As reações dela liberam calor. Quero ver se alguém sabe química e comenta aqui embaixo se entendeu a minha piada. Mas eu sou uma pessoa diferente disso. O que eu me identifiquei com ela é com os sentimentos na cabeça dela, o que ela pensa em relação às coisas. Eu acho que eu pensaria assim muito parecido. Enfim, daí logo eu peguei Com Amor Creekwood pra ler. Então nem deu tempo aqui, ó, de eu falar pra vocês sobre o começo do livro e tal, porque foi uma leitura de 2 horas, gente. Esse livro aqui é todo em formato de e-mails. E ele, assim, não tem nada demais. Ele é um livro, assim, bem fanservice mesmo. Ele dá continuidade ali pra história de todos esses personagens que nós temos em Com Amor, Simon e em Lia Fora de Sintonia. O livro da Molly não se encaixa muito, eu acho que nessa trilogia. Ela só é mencionada aqui no livro, mas ela não aparece como personagem. Nos 2 livros, a Molly e a irmã gêmea dela só são mencionadas por serem primas da Abby, mas elas não aparecem como personagens. Então aqui nós temos, né, a troca de e-mails de 4 personagens e também tem uns e-mails de grupo, assim, que envolve
outros personagens junto. E os personagens estão na faculdade. Eu não vou falar mais sobre isso porque daí daria spoiler sobre o que acontece com eles, mas eles estão na faculdade e o Simon volta a trocar e-mails e ele troca daí também com os seus amigos por conta da distância, né, que eles acabam tendo. E é uma história fofinha, mas não tem nada demais, gente. Não acontece assim algo assim bem interessante. Nesse daqui eu já achei bem mais interessante. Nesse daqui não. Ele até fica um final meio aberto, que você fica, não vai contar o que realmente foi decidido ali no final. Não tinha necessidade de ter esse livro. Ele foi feito mais como um fanservice mesmo. Então eu acabei gostando menos desse livro aqui. Dei 3 estrelas pra ele. Fazia tempo que eu não lia um livro da Agatha Christie, gente. Fazia bastante tempo e teve uma época que eu lia vários, assim, um por mês. Então eu acho que eu tava com saudade, mas esse livro aqui parece ser bem diferente dos outros livros dela. E ele não é com Hercule Poirot, ele é com 2 personagens que são bem amigos, assim, amigos de tempos. E eles acabam se reencontrando, que é a Tuppence, não sei como se pronuncia, e o Tommy. A Tuppence é uma personagem, assim, bem à frente do seu tempo. Ela tem uma personalidade bem diferente das mulheres daquela época. Ela também é bem inteligente e ela quer sair em busca de aventura. Então ela e o Tommy decidem entrar em uma aventura para conseguir dinheiro, conseguir uma grana, porque ela até fala que ela não vai conseguir arrumar um marido rico para sustentar ela, porque ela não conhece ninguém rico e famoso. Eu achei isso muito engraçado. E o Tommy também não consegue encontrar nenhuma mulher rica para ele pedir em casamento. E daí os dois então vão achar aí um trabalho que dê dinheiro para eles. E meio que eles entram numa investigação. E esse livro ele se passa depois da guerra. Durante a guerra teve um navio que foi bombardeado, que é esse aqui da capa, o Lusitânia, e daí, antes de ele naufragar, né, de ele afundar, uma mulher que estava nele acaba recebendo uns documentos que são bem importantes ali na guerra, né, que importantes ali para os aliados e tal. É como se fosse algo sigiloso que ela vai ter que carregar, e esse cara entrega esses documentos para ela porque as mulheres vão ser socorridas primeiro ali no naufrágio, então ele teme que vai perder esses documentos, então ele decide entregar para uma das mulheres que vai embarcar no bote salva-vidas por primeiro. E dele entrega para essa moça e parece que essa moça desapareceu. Então o Tommy e a Tuppence vão atrás dessa moça aí para tentar encontrar ela, porque agora, se esses documentos virem à tona, porque já passou alguns anos, daí se esses documentos virem à tona, pode causar outra guerra, sabe? Então eu achei isso bem interessante, gente. Ele é um livro meio que político, né? Ele não é uma investigação de assassinato, ele envolve aí estratégias políticas. E daí tem um cara por trás disso, que eu acho que seria esse adversário secreto, porque ninguém sabe quem é ele, e é ele que tá atrás desses documentos. Eu acho que vai ser uma história bem interessante. Eu gostei bastante do começo do livro e eu gostei muito dos 2 personagens. Gostei muito desse livro da Agatha Christie, gente. Ele é bem diferente dos outros livros que eu li dela. Ele é mais um livro, assim, de ação, de espionagem. Ele é um livro mais de espionagem, ele não é de mistério, de assassinato. O mistério dele é descobrir quem é esse grande vilão
quem que é o adversário secreto, né? Esse tal do Mr. Brown. E uma coisa que eu achei muito interessante, diferente também, é que tem poucos suspeitos. Nós temos um grupo muito pequeno de suspeitos, então é bem fácil de você adivinhar ou ficar em dúvida em quem que é o vilão. Já nos outros livros da Agatha Christie que eu li, normalmente são muitos personagens como suspeitos e é muito difícil você acertar e você também memorizar, sabe, quem são todos os suspeitos, porque são muitos personagens. E aqui nós temos um grupinho bem pequeno, então eu achei isso muito interessante e muito diferente dos outros livros dela. Apesar de ser um pouquinho previsível, eu me aventurei muito nisso. E eu achei muito legal porque os protagonistas, eles são aventureiros. Eles entraram nessa pra buscar uma nova aventura. E também pra conseguir dinheiro, né? Mas eu gostei muito do espírito aventureiro dos dois. Eu achei, assim, os dois personagens bem inteligentes. Apesar de mais tender pra Tuppence ser a líder, assim, digamos, entre os dois. A cabeça, né, entre eles. O Tommy surpreendeu muito aqui no final do livro. Eu achei que ele foi muito mais inteligente aqui no final. Foi ele que praticamente desvendou tudo, então eu me impressionei bastante com ele aqui no final do livro. E eu gostei muito dessa dupla, eu acho que isso foi o que mais me fez gostar desse livro. Os outros livros da Agatha Christie normalmente envolvem o detetive Hercule Poirot ou a Mr. Marple, mas eu sei que tem alguns livros com essa dupla, até diz aqui no começo, tem uma introdução que eu não li porque eu acho que contava um pouco da história, mas eu vi que ali falava os outros livros que nós acompanhávamos esses dois personagens e eu quero muito ler esses outros livros porque foi uma dupla que eu gostei muito e eu achei que eles tinham uma química muito legal também aqui pra desvendar o mistério e o final também eu achei maravilhoso. O finalzinho deles, sabe, deles dois. E um livro muito rapidinho de ler. Quando eu vi que as letras eram meio pequenininhas aqui no livro, eu pensei, poxa, acho que eu vou demorar mais pra ler esse livro. Mas é muito rápido, assim, muito fluido, muito dinâmico a leitura. Então, eu achei que funcionou muito bem. Eu acabei gostando muito desse livro, eu dei 4,5 estrelas. Mas foi um dos livros dela que eu mais gostei. Eu comecei a ler tarde demais e eu li assim 86 páginas dele. Mas esse livro aqui, gente, é meio doentio. E ele tem umas cenas assim muito explícitas que estava sendo bem desconfortável para mim de ler. Tô me sentindo muito desconfortável com essa leitura, assim. Eu não tenho certeza se eu tô gostando. Nós temos um personagem horrível aqui. A protagonista, ela acaba se envolvendo com um traficante. Ela acaba tendo um relacionamento com ele, porque ela meio que acaba dependendo dele, porque ela não tem aonde morar, ela precisa de ajuda financeira por causa do irmão dela, porque o irmão dela, ele é deficiente e ele tá sendo tratado num hospital, num lugar assim, e ela precisa que alguém banque essas despesas porque ela não tem condição. Então ela acaba se envolvendo com esse cara aí, que é envolvido no tráfico de drogas, e esse cara, tipo, não vale nada, gente. Ele é horrível. Ai, sabe, eu tô me sentindo muito ruim. Lendo, ainda tem ponto de vista desse cara aqui no livro. E dá vontade de pular esses capítulos, gente, porque é muito nojento. Ai, eu tô com muita raiva dele. E assim, eu não tô me sentindo bem com essa leitura, então eu vou pausar ela e vou pegar um outro livro pra ler hoje. A autora escreveu esse livro sem a intenção de publicar. Ela colocou, acho que no Wattpad, essa história. E como muitos fãs pediam mais e mais, ela foi escrevendo mais e acabou virando um livro. E ela escreveu esse livro numa época que ela estava com um bloqueio criativo. Então ela foi largando essa história, digamos, como um exercício, né, para ela retomar a sua inspiração, né, para escrever. Então ela até fala que esse livro é muito diferente dos livros dela, né? E eu realmente não tô me sentindo confortável com essa leitura. Não vou abandonar porque eu tô muito curiosa mesmo.
Que leitura impactante, gente. Nossa, uma leitura que não deve ser ignorada, gente. Vocês precisam conhecer esse livro. E vocês acreditam que eu li ele em 3 horas? 3 horas para ler esse livro, ele é muito rapidinho. Então, gente, vocês não têm desculpa para não ler esse livro, porque ele acaba sendo um livro muito importante. Ele vai falar sobre o que nós mais estamos vendo ultimamente aí nas notícias. Depois da morte lá do George Floyd lá nos Estados Unidos, houve uma grande manifestação, né, pelo mundo todo de violência policial contra pessoas negras. Isso sempre aconteceu, mas a gente tem visto muitos movimentos, muitas campanhas, né, ultimamente falando sobre isso durante esse ano. E daí esse livro saiu no momento certo, gente, e ele retrata muito bem isso. Aqui nós temos um menino de 17 anos que se chama Justice McAllister. Ele é um menino negro e ele estuda numa boa escola, ele tem notas excelentes, ele tem um currículo assim maravilhoso escolar. Ele sempre estudou muito, sempre se esforçou muito para ter um futuro garantido numa boa universidade. Porém, o fato dele ser esse menino incrível e dedicado não interfere na situação que ele acaba passando. Ele acaba sendo abordado por um policial quando ele tá ajudando uma ex-namorada que tava dirigindo bêbada. E quando ele tá ajudando essa menina, o policial aborda eles e acaba prendendo o Justice, apenas supondo, né, que ele tivesse ali fazendo alguma coisa com a menina, sequestrando ela, sei lá. E depois disso, o Justice passa a refletir muito sobre isso que aconteceu com ele, sobre a vida dele, tipo, se vale a pena ele ser esse menino tão virtuoso e dedicado e mesmo assim ele sofrer esse tipo de preconceito e as pessoas só verem a cor da pele dele. E o Justice é um menino tão bom, sabe? Cheio de sonhos, com um futuro ali promissor e tendo que pensar nesse tipo de coisa, sabe? Por conta dessa situação que ele acaba enfrentando, dá um aperto assim no seu coração durante a leitura. Ah, e o negócio ali das cartas para Martin é que ele escreve cartas para Martin Luther King. É como se fosse um projeto que ele tá criando. Ele quer pensar como que o Martin Luther King pensava nas coisas. Ele escreve as cartas como uma forma de enfrentar situações pensando o que o Martin Luther King faria se tivesse na mesma situação que ele. As cartas é como se fosse ele pedindo conselhos, sabe? Então é bem interessante, é um projeto pessoal que ele tem. Então ao longo da leitura a gente vê essas cartas que ele escreve. E daí por isso que a leitura acaba sendo bem dinâmica. Nós também temos aqui algumas páginas que são debates dele na escola, porque ele faz parte de um grupo de debate. E daí quando tem esses debates são só diálogos assim bem rapidinhos. Por isso que você passa várias páginas e por isso que o livro é bem rapidinho de ler. É muito legal, gente. Deem uma chance para esse livro, eu vou gravar um vídeo dele aqui no canal. Então, gente, eu vou finalizar o vlog por aqui. Ficou faltando essas 3 leituras. Mas agora eu vou mudar a minha TBR, eu vou ler outros livros. Eu não sei se esses vão entrar na TBR desse mês. Eu acho que Amores Verdadeiros vai entrar. Esse de certeza, os outros eu não sei. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha aventura, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, usem os links do canal também que estão aqui na caixa de descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!